Fala pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre uma das questões mais importantes da geopolítica atual. Como a história da Rússia, dos povos eslavos e do expansionismo russo ajuda a explicar a guerra da Ucrânia e as transformações do mundo de hoje. Porque muita gente olha para essa guerra apenas como um conflito recente, mas para entender o que está acontecendo, você precisa voltar séculos no tempo. Precisa entender a formação da identidade russa, a expansão do Império Russo, o papel dos czares, o papel da União Soviética e principalmente como líderes russos até hoje enxergam a Ucrânia não apenas como um vizinho, mas como parte da própria história da Rússia. E tudo começa na chamada Rus de Kiev, que era um estado medieval criado aí entre os séculos 9 e 13. Tinha o seu centro em Kiev, que é a atual capital da Ucrânia. Ali nasce a base histórica dos povos eslavos orientais, que são os russos, os ucranianos e os belarussos. Foi também naquele período que o príncipe Vladimir converteu a região ao cristianismo ortodoxo, vindo lá do Império Bizantino. E isso muda completamente a região, porque enquanto boa parte da Europa Ocidental se aproxima do catolicismo romano, os povos eslavos orientais passam a construir sua identidade em torno da ortodoxia. Depois vem as invasões mongóis, Kiev entra em declínio e Moscou começa lentamente a crescer. É aí que surge uma das figuras mais importantes da história russa, Ivan III, conhecido como Ivan o Grande. No século XV, Ivan III rompe a submissão aos mongóis e começa a consolidar Moscou como centro político da Rússia. E é durante o governo dele que nasce a ideia de Moscou como a terceira Roma. A lógica era a seguinte: Roma caiu, Constantinopla caiu, agora Moscou seria a última defensora da fé ortodoxa e da civilização eslava oriental. Mas quem leva isso para outro nível é o neto dele, Ivan IV. Você já deve ter ouvido falar dele, Ivan o Terrível. Ivan o Terrível foi o primeiro governante a utilizar oficialmente o título de czar da Rússia. E aqui começa de fato a lógica expansionista da Rússia. Ivan centraliza o poder, ele destrói rivais internos e inicia grandes expansões territoriais. A Rússia conquista Kazan e Astrakhan, expandindo seu território para além do núcleo eslavo original. E isso é importante, a expansão russa sempre foi apresentada não apenas como uma conquista militar, mas como missão histórica e civilizacional. Depois veio outros líderes que são fundamentais. Temos aí Pedro o Grande, que ele transforma a Rússia em potência militar europeia, ele moderniza o exército, ele reorganiza o Estado e aproxima a Rússia da Europa. Depois temos Catarina Grande, e aqui a expansão russa acelera ainda mais. Foi durante o governo dela, por exemplo, que a Rússia anexou a Crimeia pela primeira vez no século XVIII. Sim, a disputa atual pela Crimeia tem raízes históricas profundas, ela vem desse tempo. Catarina também participa das divisões da Polônia, junto aí com a Prússia, junto com a Áustria também, ampliando enormemente o território russo. E isso cria uma característica central da mentalidade estratégica russa. A ideia é de que a segurança ela depende da profundidade territorial, porque existe um problema geográfico enorme na Rússia. Apesar do território gigantesco, a parte europeia russa possui poucas barreiras naturais de defesa. Ao longo da história, a Rússia sofreu invasões que foram devastadoras, invasões dos mongóis, dos poloneses, Napoleão e Hitler. Todos esses traumas eles ajudaram a consolidar uma visão geopolítica muito específica que, quanto mais longe estiver o inimigo das fronteiras russas, mais segura Moscou se sente. E isso ajuda a explicar boa parte da política externa russa até hoje. No século XIX, surge uma ideia chamada de pan-eslavismo. A ideia de que a Rússia teria uma missão histórica de proteger os povos eslavos e ortodoxos. Isso aumenta muito a influência russa nos Balcãs, principalmente sobre a Sérvia. Mas também gera medo em outros povos eslavos, como os poloneses, porque a Rússia frequentemente falava em proteção enquanto expandia influência política e influência militar. E essa lógica continua durante a União Soviética. Mesmo com aquele discurso socialista, internacionalista, Moscou permanece como centro imperial.
a União Soviética controla praticamente todo o leste europeu. Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental. E toda vez que algum país tenta escapar da influência soviética, Moscou na hora tinha uma reação militar. Foi assim em Budapeste em 1956, foi assim na Primavera de Praga em 1968. Precisamos falar também de outra figura central, Joseph Stalin. Durante o governo Stalin, a Ucrânia sofre profundamente, principalmente com o chamado Holodomor, que foi a grande fome dos anos 30 que matou milhões de pessoas. Até hoje existe um debate histórico sobre as causas e intenções da tragédia, mas para muitos ucranianos, aquilo representa um trauma nacional ligado diretamente ao domínio soviético russo. Quando a União Soviética colapsa em 1991, a Rússia perde não apenas território, ela perde profundidade, ela perde influência, ela perde poder internacional principalmente. E talvez o ponto mais sensível tenha sido justamente a independência da Ucrânia, porque para muitos russos, especialmente esses setores mais nacionalistas, a Rússia não era vista como um país estrangeiro comum. Ela era vista como parte da própria origem histórica da civilização russa. E aí entra um cara chamado Vladimir Putin. Putin assumiu o poder em 1999, em um momento de crise profunda. A Rússia estava economicamente fragilizada, politicamente instável e geopoliticamente enfraquecida após os anos 90, com o fim da Guerra Fria. E Putin, ele constrói toda a sua visão política em torno da reconstrução do poder russo. Mas existe um detalhe importante. O projeto do Putin ele não é exatamente reconstruir a União Soviética, como era antes. O projeto dele é reconstruir a influência histórica da Rússia como grande potência civilizacional. E isso aparece claramente na política internacional russa. A Rússia sabe que não possui o mesmo peso econômico dos Estados Unidos, o mesmo peso econômico da China, então Moscou aposta em outras formas de projeção de poder. Aposta em energia, armas nucleares, cyberataques, utilização de mercenários, políticas de desinformação e a sua influência regional. Além disso, Putin percebeu algo importante. O mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos após a Guerra Fria começou a apresentar sinais de desgaste muito claros. Tivemos aí o 11 de setembro, guerras no Iraque, Afeganistão, a crise financeira de 2008 e a polarização política que surgiu no Ocidente. E a Rússia começa a defender um sistema multipolar, ou seja, um mundo onde os Estados Unidos não sejam a única superpotência dominante. Nesse momento, nesse contexto, a Ucrânia vira uma peça central, porque estrategicamente ela é fundamental para a Rússia, porque a Ucrânia ela funciona como um corredor geográfico entre Rússia e Europa, possui importância agrícola, possui importância energética, industrial, militar. E além disso, Kiev ocupa papel quase simbólico dentro da narrativa histórica russa. Lá foi o berço do Império Russo que a gente falou anteriormente. Só que a Ucrânia ela começa a caminhar cada vez mais em direção ao Ocidente, e isso acelera muito após 2014. Naquele ano acontece a Revolução de Maidan, que é uma palavra ucraniana referente a praça, protesto, algo do tipo. O presidente pró-Rússia, Viktor Yanukovych, ele cai após essas manifestações populares favoráveis à aproximação com a Europa. Moscou interpreta aquilo como uma ameaça direta, porque está perdendo sua influência na região. A Rússia responde anexando a Crimeia e apoiando os separatistas na região do Donbass. E aqui aparece o elemento central da estratégia russa, a criação de zonas de conflito congelado. A lógica é impedir a integração completa desses países à OTAN e à esfera ocidental. Mas existe outra dimensão extremamente importante, que é a dimensão econômica e a dimensão financeira. Depois das sanções aplicadas em 2014, a Rússia percebe que precisaria se preparar para um confronto econômico prolongado com o Ocidente. Então Moscou começa a lentamente reorganizar sua estrutura financeira. A Rússia amplia suas reservas em ouro, reduz a dependência do dólar, aumenta a participação do yuan chinês em reservas internacionais e, além disso, cria o SPFS, que é um sistema financeiro alternativo ao SWIFT. O SWIFT, para quem não sabe, ela é a principal rede global de comunicação bancária internacional. Para você fazer comércio com o mundo, você precisa estar no SWIFT.
Quando bancos russos foram removidos parcialmente do SWIFT após 2022, o objetivo ocidental era sufocar financeiramente Moscou. Só que a Rússia ela já vinha se preparando havia anos. Moscou também fortalece conexões com o sistema financeiro chinês, que é o CIPS, e passa a ampliar comércio em moedas locais com China, Índia e outros parceiros. As exportações de energia são redirecionadas para a Ásia, com as sanções da União Europeia. China e Índia aumentam fortemente a compra de petróleo russo com desconto, e isso é importante. As sanções atingiram duramente a economia russa, mas não produziram o colapso total esperado inicialmente. Inclusive, a guerra acelerou discussões globais sobre desdolarização, porque vários países passaram a perceber que reservas internacionais podem ser usadas como instrumento político. Ao mesmo tempo, a Ucrânia fazia o movimento oposto. Kiev acelerava brutalmente sua integração com o Ocidente. A cooperação militar com a OTAN, por exemplo, ela cresce de forma muito grande. Mesmo sem adesão formal imediata, a Ucrânia passa a ser integrada operacionalmente ao aparato militar ocidental. Estamos falando aí de treinamento, padronização doutrinária, troca de inteligência, produção conjunta de armamentos, defesa aérea integrada. E além disso, a União Europeia amplia apoio financeiro e político ao governo ucraniano. As negociações para a entrada da Ucrânia na União Europeia avançaram fortemente nesses últimos dias, e isso representa uma mudança histórica, porque pela primeira vez existe um caminho mais concreto para a integração estrutural da Ucrânia ao bloco europeu. Ou seja, enquanto a Rússia ela tenta impedir a perda definitiva da Ucrânia para a esfera ocidental, a própria guerra que ela causou acaba acelerando exatamente esse processo. Além disso, a guerra acelerou mudanças profundas no sistema internacional. A Rússia se aproximou ainda mais da China, o BRICS ganhou mais importância geopolítica, a Europa voltou a investir pesadamente em defesa, a OTAN ganhou nova relevância e o mundo entrou novamente numa lógica de competição entre grandes potências. No fundo, a guerra da Ucrânia é ao mesmo tempo uma guerra territorial, uma guerra histórica, uma guerra identitária, uma guerra econômica e uma disputa sobre qual será a ordem internacional do século XXI. E talvez seja exatamente isso que torna esse conflito tão importante e, ao mesmo tempo, tão perigoso. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, porque aqui no Café Sem Açúcar, pessoal, a gente tenta entender a política internacional olhando além da superfície e conecta com história, economia e geopolítica. Valeu e até a próxima!